Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que sejamos sábios, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que você seja, há sempre alguém mais forte que você. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se para quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo, às vezes, no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. E assim, reunidos em nome de Jesus, vamos pedir a permissão para iniciar a palestra da noite, sentindo o abraço da espiritualidade, percebendo a abertura do nosso campo mental, o entendimento e a paz, para que possamos absorver o aprendizado da noite, agradecendo a Jesus a vida, a condição de um corpo que pensa, de um corpo perfeito, de um corpo que está aprendendo a viver, a perdoar e a amar. Obrigada, Senhor. E assim, desejamos a todos um ótimo trabalho. Muita paz. Jocelane. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Falar da nossa alegria em estarmos nesta casa já é redundante, né? Porque nós efetivamente nos sentimos em casa. E sempre falamos que quando nós saímos da casa espírita em que nós trabalhamos e vamos visitar, estar com outros irmãos, é uma grande alegria, porque nós estamos todos num único momento, numa única doutrina espírita, mas vinculados em lugares diferentes para podermos juntos servir e divulgar a doutrina. Nosso tema de hoje é o Espiritismo explicando. Ainda comentava com o pessoal na abertura, né, explicando o quê? Muita coisa dá para a gente abordar com esse título, né? Então eu gosto de deixar um pouquinho de curiosidade. Quando a gente põe o título, o tema de uma palestra, a gente diz: o que será que vai passar, né, na cabeça de quem ouve? Espiritismo explicando. Explicando o quê, né? Então hoje nós podemos trazer muitas temáticas com este tema, muitos assuntos, desculpem, com este tema. Mas nós gostamos muito de abordar as falas de Jesus e muito especialmente essa conexão que existe da doutrina com Jesus, pois a doutrina é o Cristo Consolador. E nós nunca poderemos esquecer de Jesus. Então, a nossa temática de hoje, ela vai explicar e vai nos trazer alguns momentos de Jesus, mas como a doutrina espírita, ela também é uma doutrina educacional, porque ela nos convida à transformação moral. Ela faz com que nós possamos perceber que cada um de nós é um espírito imortal, com uma caminhada de longa data, e que estamos apenas em mais uma de tantas existências que nós já tivemos, e percebendo esta questão de estarmos numa encarnação, num processo de evolução e de aprendizado, ela é uma doutrina educacional. Então nós vamos trazer para a nossa reflexão de hoje também os 4 pilares da educação, fazendo este link com Jesus. Então, na verdade, nós vamos iniciar refletindo naquela fala que João narra para todos nós, no capítulo 14 do seu Evangelho. Quando ele vai, junto com todas aquelas questões do capítulo 14, que Jesus conversa com os apóstolos naquele último momento em que ele já prevê a sua crucificação, e ele ali nos dá muitas orientações. Mas ele traz algo que apenas João conseguiu detectar. João, por ser aquele jovem que está sempre, né, esperto e ouvindo tudo, João capta isso. Então é aquela parte que Jesus fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador.
E este outro Consolador é o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. Porém, este Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, o Espiritismo vem sendo este Consolador prometido, nos trazendo o quê? Nos ensinará. Quando ele fala em ensinar, nós vamos, teoricamente, perceber que estamos num processo de aprendizagem. E nós podemos comparar a presente existência como estarmos em uma escola desenvolvendo esses ensinamentos. Então, Jesus vai mandar um Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E então nasce a doutrina espírita a partir do ano de 1857. E dentre o nascimento desta doutrina, todos nós que já estudamos há bastante tempo, e aqueles que estão no período inicial da doutrina, nós vamos estudar e vamos ter este momento inicial da doutrina com o Livro dos Espíritos. Portanto, meus irmãos, quando nós queremos entender o Espiritismo, nós precisamos pegar esta obra, para que ela possa nos ensinar, para que ela possa nos fazer recordar. E ali tem todos os assuntos e todas as explicações que nós queremos. Então, nós podemos encerrar a palestra agora, né? Vocês todos vão para casa pegar o Livro dos Espíritos, está tudo certo. Não, né? Mas, assim, para iniciar, chamar a atenção da importância do estudo de O Livro dos Espíritos. E a gente que trabalha na área da educação, né? E conforme a gente vai ficando com uma certa idade, não assim, né? Que a gente esteja, né? Mas a gente já está mais no check-out do que para cá, do que para lá. A gente começa a se preocupar com as questões da idade. E, gente, leiam. Leiam. Peguem livros. Comprovado cientificamente que as pessoas que leem, que fazem sinapses neuronais, conexões, dificilmente têm essas doenças que nós vemos agora. Alzheimer e companhia limitada. Então, assim, ó, um parêntese para a gente cuidar da nossa saúde mental e o nosso cérebro se exercitar. Ah, mas eu assisto palestra, eu escuto muito isso lá no Fonte. Que sinapse você está fazendo naquele momento? Como é que o teu cérebro se comporta? Então, leiam. Né? Isso a gente está falando com pesquisas. Mas, voltando à doutrina, Livro dos Espíritos, questão 627. Se a doutrina espírita veio, né, relembrar o que o Cristo nos ensinou e nos ensinar, Kardec faz uma pergunta muito interessante, porque ele diz assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se é o Cristo Consolador, Jesus já tinha, né, traria tudo. A resposta é longa. Nós fizemos alguns recortes. E então os Espíritos dizem: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Então, ele falava de conformidade com onde ele estava, certo? Um professor que é de educação infantil adequou a linguagem à educação infantil. Um professor de ensino superior. Então, Jesus, naquele momento, quando ele chegava nos lugares e ele via a nossa maturidade espiritual da época, ele ia falar de acordo com o que a gente pudesse entender e deixar algumas coisas para que nós pudéssemos, no futuro, né, estudar. Aí segue. Muito necessário é que aquelas leis, as que ele trouxe, sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. E é uma grande verdade. Nós não praticamos o que Jesus ensinou. Seguem os Espíritos.
A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos. Ainda segue, os ensinos dos Espíritos têm que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a sua razão. Então, a doutrina espírita, ela é a doutrina da razão, do raciocínio lógico, para que nós pudéssemos, ir compreendendo pelo estudo, nós possamos agora desenvolver o sentimento. Por que nós precisamos trabalhar, evoluir? O que significa o trabalho? Quais são as leis importantes? Nós precisamos entender. Tanto que na terceira parte do Livro dos Espíritos nós vamos trabalhar as leis morais. E aí, quando a gente compreende, quando nós vamos percebendo isso com a nossa razão, nós começamos a perceber realmente o que nós viemos fazer aqui. Ainda ontem, hoje eu recebi no meu WhatsApp, nos momentos que agora me permito ir para o WhatsApp, porque não estou podendo muito no momento, recebi um recorte de uma amiga me pedindo orações para uma pessoa que antes de cometer suicídio, faz um relato no Facebook do que foi a sua existência. Uma hora depois ele se mata, comete suicídio. Porque não encontrou o sentido existencial. Porque não tem uma razão do porquê tanto sofrimento, porque não consegue as respostas. Está lá, no dia de ontem aconteceu isso. Então nós estamos no meio de uma tecnologia, numa área tecnológica, numa época em que tudo é muito rápido, mas nós não conseguimos absorver os ensinamentos. Nós não conseguimos entender nem o sentido da vida. O quanto isso é importante para nós. Saber por que nós estamos aqui. É um processo de aprendizagem, sim. E nós temos um guia e um modelo que se chama Jesus. Que estamos longe, mas que vamos chegar. E aí nós vamos perceber que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é religião isso diz Emmanuel, na obra O Livro da Esperança, é a religião do esclarecimento livre. É uma religião do desprendimento, que faz com que a gente se desprenda de tudo que nos é transitório, que faz com que nós percebamos que tudo ao nosso entorno, todas as condições são transitórias. Inclusive, sermos pais, mães, esposa, filhos, termos profissão, tudo é transitório, condição social. Porque nós deixaremos tudo aqui. Então, ela é a doutrina do desprendimento. Antes de ontem, parece que eu vim só contar tragédia, mas antes de ontem eu fiquei surpresa, uma amiga, minha colega de sala, amiga de menos de 40 anos, teve um infarto. E aí a gente fica pensando, rezei muito, porque eu fico pensando, poxa, você está aqui agora, daqui a minutos você perdeu a sua referência. Porque não era uma pessoa espiritualizada. Imaginemos se isso acontece com alguém de nós hoje. Como seria isso? Então, a doutrina espírita, ela nos faz nos desprendermos, nos faz colocarmos as coisas nos lugares certos. Nos faz vivermos o aqui e o agora. Quando a gente sai de casa e vem para fazer um trabalho como hoje, por exemplo, a gente vem dar o melhor. Vem trazer as reflexões, porque eu não sei. Será que eu voltarei fisicamente aqui? Não sei. Então, o viver o agora. Como diz a juventude, curtir, Tia Jo. A gente quer curtir. Vamos curtir o espiritismo, sim. Vamos fazer as noites de estudo, sim. No Fonte a gente faz noites de estudo. Acampa dentro. É um acampamento dentro do centro espírita. Acampa dentro. A gente faz. Passa a noite estudando. Ouvindo música espírita, filme, estudando, fazendo dinâmicas, porque hoje a gente tem essa condição. Amanhã, será que a gente tem? Então, ela tem que nos desprendermos daquilo que nos pode amanhã nos trazer alguma coisa que nos prenda aqui com situações. É a doutrina da solidariedade.
Porque se a gente ainda não aprendeu a amar o outro nas suas necessidades, a gente já tem um raciocínio lógico que diz, amanhã sou eu que preciso. Talvez, às vezes, quando a gente começa a fazer algumas coisas, nem é tanto ainda o amor desenvolvido. Porque, gente, o amor se desenvolve. Nós precisamos exercitar este verbo amar. Porque ele é um verbo, ele é ação. Então, solidariedade quer dizer isso. A doutrina espírita, ela é da solidariedade. Como ela é do pensamento reto. Da conduta correta. A gente até pode se desviar do caminho. Por livre-arbítrio. A gente até pode fazer parte daquela maledicência daquele grupo que a gente às vezes até está acostumado, mas a gente já sabe que está errado. E já sabe que vai responder por isso. Então, ela é do pensamento reto. Se a gente não quer pensar adequadamente, se a gente não consegue agir, são escolhas. São escolhas que terão consequências. Terão consequências. E, que eu adoro também na doutrina espírita, assistência gratuita. Nosso salário aqui na Casa Espírita é alto, né, gurias? Pessoal que trabalha aqui, assessorando na comunicação. A gente ganha um salário que vocês não têm ideia. Tudo isso é gratuito. É tão bom você entender que você pode fazer algo. Que você não precisa ficar preso às suas questões profissionais, à família. Não, a nossa família passa a ser universal. Se um pouquinho de ensinamento ficar para um de vocês hoje, meu dia está ganho. E não é para que a gente possa se envaidecer. É para que a gente possa plantar sementes. Que a gente não sabe quando vão germinar. Nem que frutos vão dar. Principalmente quando a gente trabalha na área da evangelização, né? Então, a doutrina espírita é um conhecimento que tem que ser transformado em vivência. Em vivência. E aí, nós vamos perceber que se a doutrina espírita, como disse Jesus, vem nos ensinar, é uma doutrina de educação. E quando a gente estuda os processos educacionais, e aqui a gente não vai falar de processos educacionais formais, embora seja da área, nós vamos falar de Jesus no processo educacional. Então, a Unesco, desde o ano de 1996, nesse grande evento que teve, grandes estudos, foi criado então um relatório de todo mundo, né, com relação aos 4 pilares da educação. E nesse documento, que se chama Educação, um Tesouro a Descobrir, ele tem 4 pilares fundamentais. Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Tudo fácil, né? Tudo coisas fáceis. E tudo se embasa no verbo aprender. Então, quando a gente fala em aprender a conhecer, onde será que Jesus nos instigou? Em que fala de Jesus nós podemos nos embasar para esta questão e a doutrina espírita no aprender a conhecer? E tem uma fala que diz assim, posso que eu comece e vocês terminam, quer ver? Vamos ver, tem dado certo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alguém aqui ignorava essa frase? Dificilmente. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aprender a conhecer, e a doutrina espírita nos traz esse conhecimento, aprender a conhecer Deus. Na sua infinita bondade, misericórdia, justiça. E faz com que a gente, a partir desse momento, perceba que nós não somos vítimas de nada. Vai nos libertar. Vai deixar de que nós possamos vivendo dizer, eu não sou feliz porque o fulano me incomoda. Eu não sou feliz porque eu não estou na profissão que eu queria, porque a vida foi ruim para mim, porque eu só tive azar. Não vale mais, gente. O Espiritismo nos diz que nós, hoje, somos o resultado de nós mesmos.
Quem está ao meu redor faz parte das minhas existências passadas. E que não por acaso estamos juntos. Vamos reclamar de quem mesmo? De nós. Então, às vezes eu fico no espelho lá, o Jocelane, por que tu fez isso? Olha aí o que tu está fazendo agora. Ontem nós conversávamos sobre o livro Memórias de um Suicida. Um pequeno parênteses que a gente fez, porque nós estamos estudando a obra O Céu e o Inferno, neste grupo. E aí nós conversando e dizendo assim, gente, olha a diferença do conhecimento espírita. Vamos pegar Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco. Estão lembrados? Quem já leu, quem não leu, leia o livro, muito interessante. Camilo, quando sendo escritor, descobre, né, e fica cego, o que ele faz? Comete suicídio. Leon Denis fica cego no fim da existência. Quando ele descobre que ficaria cego, ele começa a aprender o quê? Braille. E ele ainda escreve livros, e ele ainda é autor de livros, já sendo cego. Dá para a gente entender o que é ser espírito e o que não é ser espírita? As nossas escolhas, quer dizer, vamos fazer do limão a limonada? Se eu não tenho como mudar isso aqui, o que eu tenho? Quais são os elementos que eu tenho? Isso é aprender a conhecer. É nós percebermos que o conhecimento existe em tudo e que as nossas expiações, que esses processos que a gente não tem às vezes como alterar, nós vamos fazer o melhor e entregar para Deus a parte que é dele. Porque ele é justo, ele é bom e é misericordioso. Todos nós para ele somos seus filhos de igual forma. Então está tudo certo. Às vezes a gente está conversando em casa e meu marido diz assim, não está tudo bom, né? Mas está certo. Então tá certo, vamos lá. Então, queridos irmãos, nos libertarmos da ignorância. Fazer com que nós percebamos nessas múltiplas existências todas as situações de aprendizagem que existem no dia a dia. Aprender a conhecer é ter este espírito aprendiz que está dentro de nós. E Jesus então disse, se nós conhecermos a verdade, seremos livres. O que Emmanuel diz? A doutrina que nos faz livres. Eu tenho uma amiga que diz que é mentira isso. Eu contesto. Uma colega do grupo Joana de Anjos. Contesto essa história de livre-arbítrio. Digo, por que, criatura? Por que, Elaine? Porque depois que a gente descobre o que tem que fazer, a gente perde o livre-arbítrio, porque a gente tem que fazer o certo. A gente até queria fazer o errado, mas agora não dá mais. Então, assim, esses dias nós tínhamos o café da manhã da evangelização e tinha bastante gente. Ela disse, eu não vou. É sábado de manhã, já fui nos outros cafés, nesse eu não vou. Isso a cada 40 dias um grupo tem que ir para dar o café da manhã das crianças, no sábado, na evangelização. Eu não vou. Aí o pessoal começou a botar o nome na lista, disse, mas que coisa horrível, louca para ficar dormindo até mais pouco. Consciência não deixou, joia, onde é que eu estou agora? Estou aqui fazendo café. Perdi o livre-arbítrio. Então, são essas questões que a gente precisa entender. Se eu já sei o que fazer, o conhecimento vai me dizer, vai por aqui. Agora, eu vou se eu quero. Segundo pilar. Gente, eu vou fazer prova no final. Quem não acertar, não vai sair. Primeiro pilar da educação, segundo a Unesco, aprender a conhecer. Muito importante os livros aqui também, óbvio. Nem falei nisso, porque para nós espíritas isso é intrínseco. E Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aprender a fazer. Essa eu faço uma pegadinha aqui. Eu digo só o final da parábola. Essa é difícil, gente, se preparem. Que nem quando eu faço quiz lá no grupo de estudo. De quem errar vai ficar no milho no fim da aula. Que eu sou daquelas prof antigas. Fazei isso e viverás. Jesus, quando foi perguntado quem era o próximo, estão lembrados? Quem é o meu próximo? Aquele que perguntou para ele, aquele doutor da lei. O que era preciso para ser salvo? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aquele doutor da lei perguntou, mas e quem é o meu próximo? Que parábola Jesus narrou? Parábola do bom
samaritano. E no fim da parábola, quando ele termina o diálogo, ele diz: faze isto e viverás. Fazer o bem exatamente sem olhar a quem. Porque na parábola do bom samaritano, Jesus traz ela de uma forma tão clara que nós podemos fazer o bem não identificando quem seja. Porque fazer o bem, naquela época, se as pessoas ficassem vestidas, dependendo da vestimenta, sabia que local vivia, sabia quem era, enfim. O que acontece? Jesus conta a parábola que assaltaram aquele homem, o deixaram semi-morto, porque estava mal, e sem suas vestes. Então ninguém sabia quem era aquele homem. Aí vem o saduceu, vem o padre. Quem é que ajuda? O bom samaritano. Então, fazer o bem é identificar que, se a oportunidade surgiu, é para mim. Se neste momento eu estou aqui agora e eu posso fazer o bem, eu não posso mais recuar. Isto é aprender a fazer. E aí nós vamos perceber, lembra uma música antiga que não é do meu tempo de jeito nenhum, né? Mas é assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tá passando aqui. Essa pessoa precisa de ajuda agora, não é amanhã. As nossas questões são hoje. Amanhã eu não sei qual é a minha condição, encarnada ou desencarnada. Com lucidez mental ou não. Então, queridos irmãos, quem sabe faz a hora. Mas quando a gente começa a aprender a fazer os nossos novos caminhos, novos destinos, e nós começamos a ter este desprendimento do nosso tempo, porque fazer o bem requer desprendimento de tempo. Já pensaram nisso? Quando a minha Elaine disse, passava, eu tinha que ir, ela podia estar dormindo. Sábado de manhã, todo mundo gosta de... Todo mundo menos essa pessoa aqui que não levanta tarde nunca. Mas as pessoas eles gostam de ficar dormindo até mais tarde. Mas aí você pensa, não, mas hoje eu posso fazer o bem. O desprendimento do meu tempo. Quando você está fazendo uma tarefa que você escolheu porque ela te faz bem, é o desprendimento de você do tempo. Requer, muitas vezes, que os nossos familiares nos compreendam. Requer uma harmonia no lar, porque você se ausenta. Graças a Deus eu consigo que a minha família me acompanhe. Mas são coisas que nós precisamos entender que é fazer, requer de nós desprendimento. E aí as pessoas começam a dizer assim, mas o quê? Será que tem essa pessoa? Está diferente. E começam a nos observar. E quem é que nos observa? Encarnados e desencarnados. E este aprender a fazer, esta observância da nossa postura, das nossas atitudes no aprender a fazer, né, compreendendo que é um caminho que vai fazer com que a gente viva não só para a Terra, para as questões materiais da Terra, mas viva para o reino de Deus que tanto Jesus nos ensinou. E aí nós vamos cair no terceiro pilar, que é aprender a conviver. Quando a gente vai fazer algo, quando nós nos desprendemos da nossa rotina e vamos ao encontro de tantas coisas, nós aprendemos a conviver. Conviver é fácil, né, gente? Eu não sei nem por que está no pilar de educação. A gente convive com todo mundo numa boa, é tudo tão leve a nossa vida, né? Que não sei por que está no pilar da educação. E aí, a doutrina espírita vai nos dizer que as experiências sociais são importantes. Experiências sociais nos vinculam a uma lei de Deus, que é a lei de sociedade. Existe uma lei. Porque nós não vamos conseguir progredir sozinhos. Até tem uma música que fala, né? É impossível ser feliz sozinho. E é impossível. Eu lembro de uma colega que conta, eu tenho uma amiga que ela é pós-doutor do pós do não sei o quê. Já nem sei mais que título ela tem, de tanto que estudou. E estuda ainda. E agora vai coordenar uma área na Universidade do Rio de Janeiro. E aí, uma aluna dela chegou para ela e disse, como orientanda de uma bolsa para sair do Brasil,
E ela disse, prof, eu consegui uma bolsa de estudos, eu não me lembro agora qual universidade, mas era em Portugal. Só que eu tenho um problema. O meu noivo disse que, se eu for, ele não vai me esperar, são 2 anos ou 3. O que eu faço? E essa prof olhou bem nos olhos dela, que é minha amiga, orientadora dela, e disse, você que vai decidir. Mas eu vou te dar a minha experiência. E essa pessoa que eu falo é natural de Santa Maria, hoje mora em Foz do Iguaçu, morou na Europa e agora vai morar no Rio. Ela disse assim, tá vendo tudo isso que eu tenho aqui? Todos esses títulos? Ela disse, sim, eu não tenho com quem comemorar. Eu sou só. Ela abdicou de uma vida de relacionamento para poder seguir as suas carreiras profissionais. Então você decide. Então conviver requer de nós habilidades. Requer de nós uma regra básica de Jesus. Que será que Jesus teria dito para nós no aprender a conviver? Que será? E ele disse, fazei aos outros o que gostaria que vos fosse feito. Simples assim. Simples assim. E o Espiritismo nos explica isso. Porque ele diz para todos nós que hoje nós estamos nesta existência desta forma. Mas logo ali essa existência acaba e vem outra. E vem outras. E quando nós tivermos por norma de conduta aprender a fazer exatamente isso aos outros, o que nós gostaríamos que nos fosse feito, a nossa semeadura foi tão boa que nós começaremos a colher todos esses frutos. Porque a lei é de causa e efeito. Portanto, as nossas dores, as nossas questões de hoje são efeito de uma causa dada por nós em algum momento. Mas por mais ninguém a não ser nós mesmos. Então, quando a gente aprende a conviver, a ter experiências sociais, a socializar o conhecimento, a estar presente de fato, nós começamos a perceber a grandiosidade que é o aprendizado com todos e todos os dias. Mas aqui no Aprender a Conviver não é só com encarnados, né? A doutrina espírita vai nos falar que nós vivemos num ambiente espiritual sempre também. Cada ambiente físico possui um ambiente espiritual correspondente. Nós estamos na casa espírita, aqui estamos alguns encarnados, mas tem muitos desencarnados. No nosso lar, também. Nossa casa? Sim. No nosso trabalho. Nos hospitais, nas escolas. Todo o ambiente físico tem um ambiente espiritual correspondente. Quem é que faz a sintonia desse ambiente espiritual correspondente? Nós. Então, se nós queremos um lar harmonizado, nós precisamos ter esta convivência harmonizada. Fazermos evangelho no lar. Nos preocuparmos com o que a gente assiste na televisão. Verificarmos que tipo de coisa nós assistimos, que música nós ouvimos. Tudo isso é sintonia. E o último, não menos importante pilar, é aprender a ser. E aí nós vamos lembrar de Jesus quando ele nos fala do sede perfeitos. E nós somos seres perfectíveis e a perfeição nos será relativa. Não foi à toa que Jesus nos disse, né? Vós sois luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E brilhar a vossa luz diante dos homens, por quê? Porque brilhar sozinho tem graça, gente. Compartilhar alegrias, ter uma alegria sem ter com quem compartilhar. E a vida nos proporciona percebermos, nós já temos um passado, estamos numa existência, num projeto reencarnatório que nos permitiu experiências e que cada vez mais nós vamos construindo essas experiências. E o que nos diz o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, este é o processo educacional do espírita. É nós aprendermos a olhar para dentro de nós, compreendendo que esses pilares nos dão sustentação. Quando eu aprendo a conhecer, quer dizer, eu preciso estudar a vida, de que forma a vida se apresenta. Quais são as minhas condições nessa existência? O que eu ainda posso realizar daqui para frente? Quando eu aprendo a fazer, e aí o fazer em todo lugar, é no meu trabalho ser um bom profissional, é no trânsito ser um bom motorista, é alguém que sabe compartilhar o que aprende. Quantas pessoas aprendem, têm conhecimento, mas não querem compartilhar? Porque o conhecimento é para ser compartilhado. Tem duas coisas que, se não se compartilham, se perdem. É o afeto e o conhecimento. Porque se a gente tem vontade de abraçar uma pessoa agora, esse afeto tem que ser demonstrado agora. E o compartilhamento do que nós sabemos também. Para que eu vou ter conhecimento só para mim? De que me adianta? Se não for útil para ninguém. Então, aprender a conhecer, a fazer, a conviver, abre as portas para nós aprendermos a ser melhores. E é essa busca, é isto que o Espiritismo nos explica. Nos explica absolutamente que nós precisamos ter, sim, Jesus como guia e modelo. Mas nós precisamos também lembrar dos processos educacionais. Gosto muito de estudar na pedagogia Pestalozzi, que foi o grande mestre de Kardec. Porque ele dizia que era preciso educar a cabeça, o coração e as mãos. E foi com ele que Kardec aprendeu. Foi com ele que Kardec passou a juventude. Então, quando a gente entende que o conhecimento ele vem ao nosso cérebro, para que nos desperte os nossos sentimentos. Mas ele não pode ficar nesta via, porque as nossas mãos precisam ser estendidas para levar a solidariedade, para levar a assistência gratuita, para levar uma conduta cristã onde quer que nós estejamos. Então o Espiritismo explica isso de uma forma belíssima. Quando nos diz que nós não devemos e não podemos competir com ninguém, a não ser conosco mesmo. De olharmos para nós de 10 anos atrás e ver, poxa, a vida 10 anos se passou, olha como eu estou melhor. E quem entra na doutrina espírita sabe o que isso significa. Porque a gente se esforça muito, a gente cai. A gente leva muita coisa. Mas a gente aprende. A gente aprende que é preciso, se eu quero compreensão, eu preciso compreender o outro. Nós precisamos compreender o poder da gentileza, o poder de olhar as pessoas nos olhos e entender que é só o amor pelo semelhante que vai mudar o nosso planeta. E aí a gente lembra, né, da música. Só o amor muda o que a gente fez. Vem, vamos juntos fazer a terra inteira feliz. Que responsabilidade da gente ser exemplo. E quando a gente acorda de manhã e tem imensa oportunidade de vivenciar mais um dia no corpo físico, nós devemos avaliar o que nós vamos escolher nesse dia. E amanhã de manhã, quando a gente acordar e abrir os olhos físicos e perceber que nós estamos ainda neste corpo físico, que nós estamos com todas essas bênçãos que a vida nos proporciona nessa existência, que nós possamos ter esta gratidão e pensar que coisa boa que eu tenho mais um dia. Que a gente aproveite para ser mais gentil, para estudar mais. Que nós possamos compreender o que Jesus veio nos ensinar. E que nunca, gente, nunca é tarde para mudar. Nós precisamos ir em busca disto. Estávamos estudando
a obra O Céu e o Inferno, e tem uma parte que se chama o passamento, né? Quem já estudou a obra vai lembrar, que é tudo que Kardec, são 15 itens que Kardec elenca lá na obra, do momento do desencarne. Que a gente recomenda o estudo dessa obra, o capítulo 1º da 2ª parte, onde depois vai vir os depoimentos. E ali tem o item 6, se não me engano, vai falar da perturbação. Que quando a gente desencarna, todos vamos passar por um período de perturbação. E que este período, né, que é voltar para casa, vai requerer de nós o estarmos conscientes de que desencarnamos, enfim. E que este período vai depender do nosso desprendimento e da nossa moralização. Então é hora da gente se desprender das coisas materiais, de compreendermos o processo educacional da doutrina e compreendermos que a qualquer momento nós poderemos retornar à pátria espiritual. E nunca percamos a oportunidade de servir. Porque vai nos dizer o nosso querido apóstolo Paulo, no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E ele vai nos dizer: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fará melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que, observando-vos, se possa reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, seja qual for a seita que pertençam. Então, que através desta nossa conversa de hoje, possamos ser mais caridosos, possamos aprender que todos os dias deveremos ter em nós o espírito de aprendiz, que vamos aprender com livros, com as vivências, com os processos que a vida nos traz. E nunca esqueçamos que Jesus veio e ele nos disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Que tenhamos abundância de viver. E quando retornarmos para casa, que nós possamos dizer ao nosso espírito protetor: coitado de tanto trabalho que a gente deu para ele, mas que a gente possa dizer junto, olhando para eles: missão cumprida. Fomos lá, demos o melhor e agora voltamos para casa. Que a nossa missão seja cumprida, meus irmãos, e que Jesus nos ampare todos os dias da nossa vida. Muita paz, que Jesus abençoe a todos nós e nos envolva sempre na sua luz, nesta caminhada que Jesus tanto nos proporcionou de luz e de paz. Gratidão por estar aqui, gratidão pelo convite, e agora só em 2024, né? O fim do ano está aí, agora só o ano que vem. Não adianta que eu só volto o ano que vem. Então, Feliz Natal, feliz fim de ano, boas férias, que Jesus nos ampare. E nunca esqueça, somos espíritas cristãos, mas primeiro somos espíritas. Emmanuel nos diz: espírita seja o nome do teu nome. Que sejamos espíritas. Gratidão e que Jesus nos abençoe.